Quando pensamos em Peter Pan, a imagem que vem à nossa mente é sempre a mesma. Um garoto sorridente, capaz de voar, levando crianças para viver aventuras na Terra do Nunca. Mas e se essa história estivesse sendo contada pelo ponto de vista errado? E se o verdadeiro monstro nunca foi o Capitão Gancho? Nos últimos meses, vídeos de análogo e horror transformaram Peter Pan em uma criatura assustadora e colocaram o Capitão Gancho como alguém que tentava salvar as crianças. Parece apenas uma invenção da internet, mas quanto mais você conhece a história original, mais percebe que talvez essa ideia não tenha surgido do absoluto nada. A maioria das pessoas conhece Peter apenas pela animação da Disney, um garoto divertido, cheio de energia e com espírito livre. Só que essa versão é bem diferente da criada por J.M. Barrie em 1904. No livro, Peter não é exatamente bondoso, ele é egoísta, impossível e demonstra uma enorme dificuldade em sentir empatia pelos outros. Ele esquece facilmente as pessoas que ele conhece, esquece amigos, esquece aventuras. Em alguns momentos, parece até que ele aparenta esquecer quem ele mesmo é. Para Peter, crescer é o pior destino possível, e permanecer criança vale qualquer custo. Não que ele esteja errado nessa parte, mas é isso aí. Falando nisso também, a Terra do Nunca sempre foi apresentada como um paraíso infantil, mas pense por alguns segundos, é um lugar onde crianças desaparecem da realidade, onde o tempo praticamente não existe lá, onde ninguém cresce, onde quase não existem adultos, e onde tudo gira em torno de uma única só pessoa, Peter Pan. Isso muda completamente a forma como enxergamos essa história. Existe um detalhe que muita gente nunca ouviu falar. No livro é mencionado que quando os meninos perdidos começam a crescer, Peter resolve o problema. Barrie nunca explica exatamente o que isso significa. Alguns interpretam como expulsão de Neverland, outros acreditam que seja apenas uma metáfora. Mas justamente por não existir uma resposta definitiva, esse trecho ficou em aberto e acabou alimentando inúmeras teorias durante décadas. Foi justamente essa falta de resposta que inspirou os criadores de análogo e horror nessas histórias. Peter deixa de ser uma criança, ele passa a ser uma entidade antiga, uma criatura incapaz de amadurecer, alguém que atrai crianças prometendo liberdade, mas que nunca permite que elas voltem para suas casas. A Terra do Nunca deixa de ser um lugar mágico e vira praticamente uma prisão. Agora pense por outro ângulo. Quem é a única pessoa em sã consciência que tenta impedir Peter durante praticamente toda a história do filme, ou do livro também? O Capitão Gancho. Durante anos, fomos ensinados que ele era apenas um pirata cruel. Mas e se ele estivesse tentando impedir que outras crianças fossem levadas para aquele lugar? Que outras crianças fossem tiradas dos seus pais e que elas perdessem toda a infância delas junto com seus familiares para poder viver uma infância eterna. Essa simples mudança de perspectiva transforma completamente a narrativa. O herói vira meio que o vilão, e o vilão passa a parecer o único adulto disposto a enfrentar o Peter. Mas será que isso é verdade? Aqui existe um detalhe importante. Essa interpretação não faz parte da história original. O Barrie nunca escreveu que Peter era um monstro ou que o Capitão Gancho era um herói secreto. Mas isso nasceu de uma imaginação de criadores e fãs de terror. Mesmo assim, essa teoria funciona porque utiliza elementos que já existiam no livro. Elas apenas levam essas ideias até as últimas consequências. E a conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que talvez seja exatamente por isso que Peter Pan continua fascinando tanta gente mais de um século depois de sua criação. Porque por trás da fantasia existe uma pergunta desconfortável. Será que crescer realmente é uma maldição? Ou permanecer criança para sempre seria muito pior? Talvez nunca saberíamos quem era o verdadeiro vilão da Terra do Nunca. Mas depois de conhecer a história original, fica muito mais difícil olhar para Peter Pan da mesma forma que a gente via antes. E talvez esse fosse o verdadeiro segredo escondido da Terra do Nunca.